Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Amém? Graças a Deus. Eu quero convidar os irmãos que ele tem a sua Bíblia para ler comigo no livro do Apocalipse. Capítulo 3. Apocalipse, capítulo 3, a partir do versículo 14. Amém? Carta à igreja em Laodiceia. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: assim declara o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o soberano da criação de Deus. Conheço as tuas obras, sei que não és frio nem quente, antes se fosse frio ou quente. E por esse motivo, porque és morno, não és frio nem quente, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. E ainda dizes que estou rico, conquistei muitas riquezas e não preciso de mais nada. Contudo, não conheces que és miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que está nu? Portanto, ofereço-te este conselho: adquire de mim ouro refinado no fogo, a fim de que te enriqueças, roupas brancas, para que possas cobrir a tua vergonha, tua vergonhosa nudez, e compra o melhor colírio, para que, ao ungir os teus olhos, possas enxergar claramente. Eu repreendo e corrijo a todos quanto amo. Sê, pois, diligente e arrependa-te. Eis que estou à porta e bato, e se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor eu lhe concederei que se assente comigo no meu trono, e assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Aquele que tem ouvidos, ouça, compreenda o que o Espírito revela às igrejas. Amém? Os irmãos podem tomar sua assento. Alguns dias atrás, falamos um pouco aqui sobre duas das cartas endereçadas a duas igrejas da Ásia Menor, e eu quero nessa oportunidade falar um pouco sobre a igreja de Laodiceia. Meus irmãos, quando nós fazemos a leitura, principalmente das 7 cartas, nós encontramos o Senhor Jesus elogiando duas delas, e algumas recebendo elogios e também advertências e aconselhamentos. Mas aqui na carta endereçada ao anjo da igreja de Laodiceia, nós observamos que não há nenhum tipo de elogio para essa igreja. E o que nós podemos aprender com relação ao que o Senhor Jesus está aqui falando para essa igreja? Essa igreja, ela estava localizada no Vale do Rio Lico e pertencia ali à Ásia Menor, Turquia Ocidental. E ali tinha 3 cidades principais. Jesus ele usou um tipo de linguagem que eles compreenderam muito bem o que realmente Jesus estava querendo dizer para eles. Havia uma cidade chamada Colossos, e Colossos ela era conhecida pelas suas fontes de águas frias. Havia também uma cidade chamada Hierápolis,
Ali, aquela cidade é como aqui no Brasil, ali em Goiás, águas quentes, aquelas águas vulcânicas que saem da terra já quente, águas termais. E muitas pessoas, por várias partes do império, iam ali para tomar banho naquelas piscinas naturais térmicas, que também as suas águas eram também usadas com um método terapêutico. Então, e a terceira era a cidade de Laodiceia, onde não havia uma água boa, né? Uma água, de acordo com alguns historiadores, afirmam que era uma água salobra, né? Não havia uma fonte de água boa, né? Uma água potável boa. Então ali o Senhor Jesus, ele leva a palavra através dessa carta que João escreveu ali na ilha de Patmos, e ele disse: ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: assim declara o Amém, testemunha fiel e verdadeira, o soberano da criação de Deus. Então aqui o Senhor Jesus, ele diz: olha, quem está falando aqui é o Deus Todo-Poderoso, aquele que estava desde o princípio, né? O Deus que não foi criado, né? Que foi gerado, não foi criado. É o Filho de Deus, o Filho do Altíssimo, a testemunha fiel e verdadeira. Amém? Estava desde o princípio da criação. Tudo foi feito por Ele, através dele, sem Ele nada poderia ter sido feito. Então aqui ele se declara como o Senhor Todo-Poderoso. Conheço as tuas obras e sei que não és frio nem quente. Antes fosse frio ou quente. Eu já vi muitas pessoas até mesmo falar sobre essa passagem, que havia arquedutos que vinham da cidade de Colossos, como havia uma água fria, uma água boa para se beber. Então esses arquedutos levavam esta água para a cidade de Colossos, para a cidade de Laodiceia. Mas só que no caminho a água acabava se esquentando, então as pessoas tinham que pegar e colocar em cântaros, em lugares frescos, para poder tomar depois. Mas a arqueologia, ela diz que essa tese não pode ser sustentada. Não pode ser sustentada. No entanto, a palavra do Senhor nos diz que o Deus Todo-Poderoso, nosso Senhor Jesus, disse que lá a água, né, assim como o coração daquele povo, era um povo morno. Amém? Era um povo morno, não era um povo quente e nem frio. Conheço as tuas obras e sei que não és frio e nem quente. Antes fosse frio ou quente. E por esse motivo, porque és morno, não és frio nem quente, estou pronto a vomitar-te da minha boca. Então, pessoas que tinham o costume de chegar na cidade e de tomar aquela água salobra e morna, muitos começavam ali a ter ânsia de fome. Né? Uma água ninguém merece, né? Você está com sede, tomar uma água e aquela água está morna, né? Então, ali o Senhor Jesus, ele foi ali no cerne da questão, para mostrar aquele povo como que estava realmente a condição espiritual deles. Uma fé indiferente, uma fé fria, morna, sem nenhum entusiasmo no coração, né? Então aqui o Senhor Jesus, ele disse: estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Meus amados irmãos, o nosso Deus, ele não se impressiona com aparências. Ele está em busca de corações aquecidos diante das coisas. Amém? Muitas das vezes nós estamos acostumados, né? E nos tornamos às vezes até mesmo religiosos. Hoje é culto, hoje é domingo, eu tenho que estar lá. Mas muitas das vezes o nosso coração está frio, né? Às vezes muitas pessoas, como naquela igreja de Laodiceia, havia muitos empresários, é uma igreja rica. A própria declaração deles: nós somos ricos, nós não temos falta de nada, somos prósperos. Por volta do ano 60 depois de Cristo, houve um grande terremoto que abalou toda essa cidade.
e destruiu quase tudo. E esse povo era um povo tão rico, tão próspero, e eles reconstruíram a cidade com seus próprios recursos financeiros, sem pedir auxílio, ajuda do Império Romano. Esse também foi um dos motivos também que eles se gabavam, né? Havia grandes empreendedores, grandes empresários, pessoas muito prósperas na igreja. E o Senhor Jesus, ele disse: eu conheço as tuas obras, eu conheço as tuas obras. Meus irmãos, Deus ele sabe o que realmente está se passando no nosso coração. Ele sabe se realmente a nossa devoção a Ele tem sido verdadeira, se o nosso coração está ainda gélido ou está aquecido diante dEle. Deus ele conhece os seus verdadeiros adoradores. Enquanto, olha só, na igreja de Filadélfia, ele disse: eu deixo uma porta aberta para vocês, e ninguém pode fechar essa porta. Então Jesus ele falou para a igreja de Filadélfia que a porta estaria aberta, mas na igreja de Laodiceia foi a igreja que fechou a porta e deixou Jesus de fora, né? Complexo. E diz assim: e ainda dizes, estou rico, conquistei muitas riquezas e não preciso de mais nada, contudo não conheces que és miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que está nu. Então, a forma que Jesus ele fala aqui foi dura. Foi dura. Aquele povo estava muito confiante em si mesmos. Talvez eles pensavam que estarem prósperos materialmente falando, isso é uma aprovação de Deus na vida que eles estavam levando. E não era. No entanto, eles eram ricos, não faltavam absolutamente nada, eram completamente arrogantes. Mas Jesus disse: vocês são tão miseráveis. Vocês são tão miseráveis, vocês são cegos, pobres, nus. Vocês não têm nada. Vocês acham que vocês têm alguma coisa, mas não têm. E diz assim: portanto, ofereço-te este conselho. Aqui está o grande segredo. Portanto, ofereço-te este conselho: adquire de mim ouro refinado no fogo. Fala comigo, ouro. Havia muitas pessoas poderosas. O ouro corria solto naquela cidade, uma cidade próspera. Muitos ali depositavam grandes somas em pesos de ouro nos bancos de Éfeso. Eram ricos, poderosos. E Jesus ele disse: vocês são prósperos e têm muito ouro materialmente falando, mas vocês não têm a maior riqueza espiritual. Eu aconselho que vocês comprem ouro refinado no fogo. Eu aconselho que vocês sejam ricos espiritualmente falando. Deus ele se preocupa com isso, se impressiona com isso. Amém? Às vezes você, ao longo da sua existência, você não vai chegar e não vai conseguir realizar todos os seus sonhos, materialmente falando. Mas uma coisa importante, e Deus não coloca limite em você: nós devemos buscar as riquezas celestiais. Devemos ser ricos para com Deus. E quando você se torna uma pessoa rica para com Deus, é quando você tem a excelência de Deus dentro de você, que é o Espírito de Deus, o Espírito do Deus eterno. Amém? O Espírito Santo estava naquela igreja. Eu quero te dizer uma coisa: tem muitas igrejas que têm rejeitado o Espírito Santo, têm rejeitado a manifestação do Espírito Santo. Esses líderes e essas igrejas estão completamente equivocados. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo e Jesus são inseparáveis. Se você rejeita o Espírito, você rejeita Jesus. Se o Espírito Santo estiver, nós podemos estar dentro de um grande segmento religioso, envolvido num grande segmento religioso, mas tem nome que Deus está ali, mas não está. Amém? Amém. Portanto, ofereço-te este conselho: adquire de mim ouro refinado no fogo, a fim de que te enriqueças, roupas brancas. Na cidade de Laodiceia havia
a fabricação da lã negra, caríssima. Os maiores costureiros do mundo estavam ali. Roupas modernas, com aquelas lãs sofisticadas, eram confeccionadas ali, na cidade de Laodiceia. Quando você fala de moda, você lembra de Paris, Milão, Londres, mas quando se falava de moda naquela época, todo mundo lembrava Laodiceia. É uma cidade estilosa, era uma cidade que era rica na área têxtil, principalmente na lã negra. Foi por isso que Jesus disse: vocês precisam de roupas brancas. As vestes de vocês estão sujas por conta do pecado, mas vocês precisam de ter o sangue do Cordeiro derramado sobre a vida de vocês, para que as suas vestes venham a ser purificadas e santificadas no sangue do Cordeiro eterno, o nosso Senhor Jesus Cristo. Quem está entendendo, diga graças a Deus. O Senhor Deus, Ele disse no capítulo 22, versículo 14 do livro do Apocalipse, diz assim: bem-aventurados todos que lavam as suas roupas no sangue do Cordeiro, e assim ganham o direito à árvore da vida, e podem adentrar a cidade através dos seus portais. Então, meus amados, aquele povo tinha dinheiro, mas não tinha a maior riqueza, que é a presença de Deus. Aquele povo tinha roupas lindas, roupas maravilhosas, fabricavam a lã negra, mas as suas vestes espirituais estavam completamente sujas por conta do pecado. E o Senhor Jesus estava reprovando isso neles. E aqui outro ponto aqui: para que possas cobrir a sua vergonhosa nudez, e compra o melhor colírio, para que, ao ungir os teus olhos, possas enxergar claramente. Naquela época, quando alguém mencionava sobre o campo do hospital, né? Aqueles médicos especialistas em visão, se lembrava de lá. Por quê? Eles fabricavam um pó milagroso que curava a cegueira, chamado pó frígio, que curava muitas enfermidades. Eles eram especialistas em olhos. Havia ali um remédio que não havia em outro lugar no mundo na época. Eles fabricavam esse remédio que era a solução para milhões e milhões de pessoas que sofriam com relação às suas visões. Mas Jesus disse: vocês fabricam um pó, um remédio que tem muita eficácia, mas em contrapartida vocês não têm absolutamente nenhuma visão espiritual. Vocês são cegos, completamente cegos. Meus amados irmãos, como dizia o pastor David Porsche, todo crente ele tem dois pares de olhos. Esse que nós temos aqui e dois espirituais. Às vezes você tem olhos físicos, mas não enxerga espiritualmente falando. É como aquele cego, filho de Timeu, que estava à beira do caminho clamando: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Havia milhões e milhões de pessoas ali, centenas e centenas, mas somente aquele cego, ele era cego fisicamente, mas espiritualmente ele enxergava mais do que os 12 apóstolos reunidos. Ele reconheceu quem estava entrando em Jericó era Jesus, o Messias, aquele que foi profetizado pelo próprio Davi, até mesmo pelos profetas. Ele reconhecia que Jesus, ele é um filho de Deus, o Messias, o Salvador do mundo, e por isso chamou a atenção do mestre, a ponto de o mestre perguntar: o que você quer que eu faça com você? Então aqui, meus irmãos, aquele povo, eles estavam cegos, e o Senhor disse: eu repreendo e corrijo a todos quanto amo. Se pois diligente, arrependa-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, abrir a porta, entrarei em sua casa e serei com ele e ele comigo. O Senhor Jesus, na pessoa do Espírito Santo,
Ele sempre está trabalhando e incansavelmente Ele trabalha ao nosso favor. E mesmo que você tenha um coração impertinente, mesmo que você ainda tenha uma dura cerviz, você ainda está difícil de chegar aonde que Deus quer que você esteja, mas Deus continua perseverando com você. O Espírito Santo, ele luta de uma forma incansável, batendo na porta do nosso coração. Eu quero te dizer uma coisa, que o diabo, ele não pede autorização, ele senta o pé na porta e entra com pressão. E ainda leva 7 piores do que ele, para levar o seu estágio pior do que o primeiro. Mas o Espírito Santo, ele só entra se for convidado. Deus, Jesus, só entra na sua vida se você tiver o desejo por Ele. O nosso Jesus e o Espírito Santo, eles são educados. Ele só está presente na vida daquele que tem desejo para com Ele. Então, se você não deseja nesta noite, abra a tua boca e glorifica o Senhor, porque Ele quer aquecer a tua alma e aquecer o teu coração. Talvez alguém aqui nessa noite que não esteja vivendo diretamente no pecado, mas você talvez esteja enfrentando uma fase complexa, difícil, uma fase de enfraquecimento espiritual. Está te faltando dínamos, está te faltando entusiasmo, está te faltando encorajamento, está te faltando força. Você quer buscar, mas não tem força. Você quer orar, mas não tem resistência. Você quer se aproximar de Deus, mas a luta é muito grande. Mas Deus, Ele quer se manifestar na sua vida nessa noite como a fonte das águas vivas. Ele é o princípio da criação, Ele é o Todo-Poderoso. Ele está te oferecendo uma chance, uma oportunidade. E não importa o diagnóstico que o inferno fez ao teu respeito, não importa o que o inimigo pensa ao teu respeito, eu só quero te dizer uma coisa: entrega o teu coração a Jesus hoje, confessa os seus pecados, entrega a tua alma a Ele, porque a Bíblia, ela fala categoricamente em Romanos capítulo 8, no versículo 1, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não vivem segundo a carne, mas segundo o Espírito. Não importa, ainda que o inferno esteja aplaudindo, rindo da tua cara porque você está aqui. Como que você tem coragem de colocar os seus pés na casa de Deus, cometendo e fazendo tantas atrocidades às escondidas? Ninguém sabe, mas eu sei. O inimigo fala da tua mente. Eu sei que você não tem dignidade, você é um infiel, você é um infiel. Eu quero te dizer uma coisa: ainda que ele tenha razão em muitas coisas, nós podemos ser até mesmo infiéis, mas o nosso Deus é fiel e poderoso para perdoar todos os nossos pecados, se houver confissão. Ele é poderoso, Ele é grande e poderoso. Mesmo essa igreja não tendo absolutamente nada a ponto de Jesus exaltá-los, ou então, olha, parabéns por isso, mesmo assim Jesus não tinha desistido dela. Eu estou do lado de fora, eu quero fazer parte da sua vida, eu quero entrar e fazer parte da sua história, eu quero ser o seu ajudador. Como que está o seu termômetro do seu coração? Como que está o seu coração na presença do Eterno aqui nesta noite? O seu coração está fervoroso, está aquecido? Você tem prazer de se colocar diante do Deus Todo-Poderoso? E quando você chega diante dele, você ainda sente aquela ansiedade boa e santa e pura? Você sente ainda aquele coração em trêmulo, porque você está entrando na presença do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores? Você ainda, diante das suas orações, você fica ainda diante de grandes expectativas de ouvir uma voz dele ecoar e retumbar nas antecâmaras da sua alma. Você ainda fica naquela expectativa de ouvir a sua voz, ou você está frio, ou você está gélido, ou você está morno. Eu quero que vocês entendam que nessa noite Deus, Ele quer aquecer você. Aleluia! Se tem um bombeiro do inferno que quer apagar o fogo do Espírito sobre a tua vida, a Bíblia diz que o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Pastor, o fogo está quase apagando. Fica tranquilo que o Espírito Santo vai soprar hoje. Ele vai soprar e o fogo vai acender de novo. Aleluia! A lenha está aí.
A lenha está aí. Se tem lenha para queimar, tem lenha para queimar. Aleluia. Deus, ele vai enviar fogo. O fogo vem do céu, da glória de Deus. E a glória de Deus, o fogo de Deus, ele tem cor de âmbar. Assim como diz o profeta Ezequiel, aquilo que tem cores amarelas, vermelhas, azuis e marrom, é aquilo que tem cor de fogo. A glória de Deus, ela tem cor de fogo, meu irmão. Eu quero te dizer uma coisa: Daniel, quando viu a glória de Deus, ele viu que Deus sentado no seu trono, mas ao redor do trono dele tinha um rio de fogo, e até ao redor do trono de Deus tinha um outro rio de fogo. Deus é um Deus de fogo, de glória e de poder. Por isso eu quero te dizer uma coisa: Deus, ele quer incendiar o teu coração, incendiar a tua alma e derramar o fogo do Espírito sobre a tua vida. E quando você estiver cheio da glória, cheio do poder, cheio da unção de Deus, você vai falar em alta emoção, como Isaías ele clamou: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Deus, ele quer acender a tua alma, o teu coração, porque o nosso Deus é grande, poderoso, reservado. Quando Sansão estava cheio do Espírito Santo, ele clamava a Deus e falava: Senhor, venha sobre mim, que a tua unção desça sobre mim, que a tua presença faça diferença mais uma vez. E a Bíblia diz que Sansão, ele defendeu os seus irmãos, os seus patrícios, durante uma fase de quase 20 anos, rasgando boca de leões, enfrentando os seus inimigos. Meus amados irmãos, Deus, ele tem um milagre para fazer. Eis que estou à porta. E se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e comigo. Agora, presta atenção numa coisa: Deus tem pressa. Deus tem pressa para entrar na tua casa. Deus tem pressa para estreitar o relacionamento com você. Deus tem pressa de ver você na presença dele. Onde está escrito isso, pastor? Jesus, quando entra em Jericó, estava lá o Zaqueu em cima da árvore. Jesus olhou: desce depressa, Zaqueu, porque me convém hoje entrar na tua casa. E rapidamente ele desceu, abriu a porta do seu coração, não somente a sua casa. E Jesus entrou, e ele, compungido pela presença de Deus e do Espírito, ele fez uma confissão e aceitou Jesus como seu Salvador. Meus amados irmãos, Deus, ele tem pressa de fazer a obra dele na sua vida. O que impede, muitas das vezes, as nossas atitudes, o nosso comportamento, a nossa letargia, o nosso engessamento espiritual, impede a ação de Deus na nossa vida. Ele tem pressa. Então, apressa-te de entrar na presença de Deus e buscá-lo com grande fervor e com grande entusiasmo. Pastor, eu não tenho vontade de orar. Peça a Ele que Ele vai te dar vontade. Clame a Ele, fale a verdade. A sua oração tem sido uma oração meio repetitiva, parecendo um monólogo, parecendo uma reza. Fale com Ele. Como que tem sido a sua oração? Tem muitos crentes, eu acredito que não há necessidade por causa do poder de Deus, mas há muitos crentes que Deus, se fosse fazer uma retrospectiva com relação a orações de certas pessoas, ele vai falar assim: isso aí eu não preciso nem ouvir não, porque é a mesma oração de ontem, antes de ontem, ano passado e assim por diante. É o mesmo diálogo, é o mesmo clamor, é a mesma palavra, é o mesmo assunto, é aquele assunto. E não conversar com gente que é repetitiva, é ruim, não é não? Mas a gente tem que ter paciência, né? A gente tem que ter paciência. Mas Deus é mais paciente do que a gente ainda. Mas não é bom, é? Não. Já conversou com uma pessoa que contou a mesma história para você 10 vezes? E conta de novo. E mais uma vez. E vai contando. Aí você fala: ah, já ouvi, mas conta assim mesmo. Ele vai contando. Ele acha que esqueceu algum detalhe. A gente, com educação, a gente ouve. Claro. A gente vai ficando mais velho, eu mesmo vou contando história às vezes. E já contei. Mas Deus tem paciência. Mas fiquei muito agradável, não é?
Tem gente nova na igreja e acha legal. Oh, legal dizer. Camarada, já tem 10 anos na igreja, já ouviu quantas vezes eu ouvi uma história? Mas que é interessante não é. Imagina Deus ouvindo a mesma coisa todo dia. Vamos lá. Ao vencedor, eu lhe concederei o que se assente comigo no meu trono. Assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Que humildade! A humildade de Jesus, ele vai compartilhar o seu trono com o vencedor. Tem vencedor aqui? Aleluia! Ele vai compartilhar o seu trono com nós, com os vencedores. Irmãos, ao longo da sua vida, você já ouviu muitas pessoas desacreditarem em você. E às vezes, muitas das vezes, você já ouviu muitas palavras desmotivadoras e muitas das vezes, infelizmente, por conta de pais sem sabedoria. Você é um burro, você é um idiota, você parece aquele parente seu que você puxou, você nasceu para puxar carroça, você não vai ser nada na vida. E quando você compartilha algum sonho com alguém, isso não vai dar certo, dá certo para um monte de gente, para você não dar, isso não é sua praia. Eu quero que vocês saibam uma coisa: você é vencedor. Somos vencedores, mais do que vencedores em Cristo Jesus. Somos vencedores. Só no dia da sua concepção, você deixou quantas pessoas para trás? Eu esqueci dados. São milhões que ficaram para trás, mas eu venci naquele dia. Quem venceu comigo? Você está aqui, você venceu. Já pensou? No dia da corrida, você disputou com milhões. Todo mundo querendo. Você disparou igual de flecha. Chegou lá. Perguntou. Vitorioso. Irmão, quando você nasce, você já nasce como vencedor. Você já nasce como vencedor, vitorioso. Milhões e milhões disputaram essa vaga com você e comigo. Milhões! Eles perderam, graças a Deus. E você venceu, nós vencemos. Nós temos todos os motivos do mundo para nos tornarmos grandes vencedores. Por quê? Porque o Deus Todo-Poderoso está conosco. Amém? O Deus Todo-Poderoso está conosco. Foi Ele que te escolheu, foi Ele que te elegeu, foi Ele que predestinou a sua vida, a sua salvação e reservou a nossa morada no reino celestial. Deus nos escolheu nele, antes da fundação do mundo. Que coisa maravilhosa! Que coisa tremenda! Ao vencedor lhe considerei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Aquele que tem ouvidos, ouça, compreenda o que o Espírito revela às igrejas. Meus amados irmãos, o nosso Deus, o Todo-Poderoso, Ele falou claramente para aquele povo: não se contente com coisas aparentes. Não se contente. Faça uma avaliação pessoal na sua vida diariamente, para ver se você sente a presença de Deus, para ver se o Espírito de Deus está em você. Não se contente com bênçãos transitoriais. Não se contente com coisas circunstanciais. Mas busque as riquezas do alto. Busque uma intimidade mais forte com Deus Santo e Poderoso, porque é isso que Ele se agrada. Quem me compreende? Amém? Amém? Esse povo, eles se gabavam por causa da cidade maravilhosa, por causa do dinheiro que tinha, por causa das influências que tinha, por causa da igreja que tinha, por causa da elite que pertenciam. E às vezes as pessoas iam para o culto, sabe para quê? Para fazer negócio. Porque isso fazia bem para eles. Você fazendo parte de uma igreja dá uma certa credibilidade para fazer negócio, para conversar, para bater papo. Mas a adoração verdadeira está do lado de fora. Eles estavam adorando a Deus, não estavam adorando o Senhor.
E muitas pessoas têm abandonado a fonte das águas vivas com coisas dessa vida. Amém, pessoal? Amém. O próprio Salomão, ele foi para muitos extremos. Muitos extremos. E um dos extremos que ele andou foi para conhecer o lado das trevas. Isso foi ruim para ele, porque ele amou muitas mulheres idólatras. Mas o próprio Salomão, ele deu o seu próprio exemplo para o seu povo e para as futuras gerações. E essa vida não tem significado algum. Salomão, ele disse: que vantagem eu tenho com relação a animais? Com relação a animais, eles vão morrer, eu também. O que me adiantou trabalhar tanto, ter tanto dinheiro, tanto poder, mas sem Deus? E tem gente que qualquer coisa se acha alguma coisa. É ou não é, Regi? Amém? Tem gente que acha. Estava andando a pé, está andando com um carrinho melhor, está achando que é o tal. Engrossa a voz, estica o pescoço, começa a olhar os outros de cima para baixo, acha que é alguma coisa. Só que vai apodrecer. O bicho vai te comer também. Herodes o Grande matou a família quase toda. Foi um dos camaradas que mais sofreram dos monarcas. Foi comido de bicho em vida. Em vida, comido de bicho. Eusébio de Cesareia fala muito bem sobre a história de Herodes o Grande. Então isso mostra que a vida sem Deus é apenas ilusão. Eu acredito que ninguém ainda alcançou o nível de riqueza que esse homem Salomão alcançou. Ele disse: ninguém aproveitou mais da vida do que eu. Eu tive todas as mulheres que eu quis. Ele disse: todas. Teve à sua disposição. Plantou vinhas, construiu cidades, construiu alianças, tinha 3.600 inspetores, gerentes, que administravam seus negócios. 185 mil funcionários. No Palácio de Salomão, havia 80 mil taças de ouro para servir o banquete diariamente. Era matar 360 animais diários. Era um banquete diariamente. Riquíssimo. Vinha de toda parte do império, de toda parte do mundo, ouro, pedras preciosas e coisas que Israel não tinha. Poderoso. Davi deixou a riqueza para ele, mas a riqueza que Davi deixou não se compara ao que ele conseguiu multiplicar. E ele disse: tudo consegui com a sabedoria que Deus me deu. E nunca me faltou sabedoria. Nunca me faltou sabedoria. Mas ele compreendeu no final da vida dele que tudo foi apenas correr atrás do vento. Gaste a sua vida na presença de Deus. Aleluia. Gaste o seu tempo na presença de Deus. Porque muitas pessoas até mesmo vão chegar no céu, vai se arrepender muito, porque poderia ter feito mais para Deus, não fez. E no entanto, a Bíblia diz que vai ter diferenciamento de galardões. Tem gente que vai chorar pela sua falta de entusiasmo aqui neste mundo. Por isso, amados irmãos, nós não podemos estarmos dentro da casa de Deus com o nosso coração frio, com o nosso coração morno. Amém? Aqueça a sua alma hoje. Busque o Senhor. Deus está falando diariamente conosco. Toda semana o Senhor está falando conosco. Busque.
Invoca o Senhor enquanto você pode encontrá-lo. Busca a fonte das águas vivas. A Bíblia diz que o profeta Eliseu, ele recebeu uma fortuna para poder fazer uma oração para Amã, o general da Síria. Uma fortuna. Uma fortuna. Sabe quando custa uma veste festival na Quinta Avenida em Nova York? $10.000. Veste festival, ouro, prata, riqueza. Mandaram entregar, foi leva tudo embora. Não quero nada disso. O que Deus dá de graça receber, de graça dá. Pode levar embora, não quero nada disso não. Olha só, acho que o foco do camarada estava nas coisas do eterno. Geazi cresceu olhando. Esse profeta está meio caduco, eu acho que ele não está muito bem. Eu vou lá, vou ficar quietinho. Ele foi atrás, correndo. Eu estou aqui porque, porque eu estou aqui para pegar um pouquinho aí. Tem um pouquinho para mim? Tem? Você quer? Pega. Ele levou para ele. Quando chegou perto do profeta, Deus lhe mostrava para o profeta assim como mostrava para Balaão, olhos abertos. Cobiçaste o ouro dos assírios, né? Que a lepra dele esteja em você e em toda a sua geração. Acabou ele. Acabou a vida dele. Se tornou leproso. Então, muitas pessoas, meus irmãos, ser rico não há problema nenhum. Deus não condena você ser rico. O problema é você ser dominado pela sua riqueza. O problema é a riqueza ser o seu dono. O dinheiro é um ótimo escravo, mas é um péssimo patrão. Como diz o ditado bem popular: você quer conhecer o homem? Dê poder para ele. Deus ele mostrou para Satanás, antes era Lúcifer, estava lá no céu, a estrela da manhã, resplandecendo a estrela da manhã. Deus deu muito poder, muita beleza, muita unção, muita glória para ele, a ponto dele se ensoberbecer, achando que ele é o tal. Ele levou a queda. A glória pertence a ele, a unção pertence a ele, tudo vem dele, tudo provém dele. Não pense que você consegue alguma coisa sem a presença do Espírito na tua vida. Não pense, porque o Espírito ele se aparta de ti. E essa igreja, ela tinha aparência, mas não tinha presença. Ela tinha aparência, pregava, aspas, a palavra, mas o Deus da palavra não estava manifesto nela. A Bíblia diz que Deus ele se manifesta, ele anda no meio dos candeeiros, ele anda no meio da igreja, mas nessa igreja ele não andava, porque ele era rejeitado, estava do lado de fora. Eu quero te perguntar aqui nessa noite: Jesus está do lado de fora da sua vida? Do seu coração? Muitas das vezes nós nos aproximamos diante de Deus quando nós precisamos muito. Mas quando o nosso problema é resolvido, você desaparece igual fumaça, igual fantasma no meio do escuro. E só vai voltar quando a situação piorar. Não faça isso. Não faça isso, porque um dia você poderá buscá-lo novamente e não encontrá-lo. E poderá ser tarde demais. Então que nós possamos buscar sermos ricos espirituais, para que você possa buscar aqui nessa noite roupas brancas, purificadas no sangue do Cordeiro. Confesse os seus pecados, entregue a sua vida a Jesus. Como foi pregado aqui na sexta-feira, o pecado tem nome. Nomeia-os. Abra a tua alma, abra o teu coração e confesse. Hoje você está aqui na casa de Deus buscando o Senhor e glória a Deus, se enchendo da graça, todo mundo buscando e doido para ver a manifestação do poder do Espírito. Mas quando chega amanhã, você vive na segunda-feira como se Deus não existisse na sua vida. Você não busca o Senhor, não ora, não está na presença dEle. Jesus está falando isso, que eu estou à porta e bato. Se você abrir, eu entrarei e cearei com você. Amém, pessoal? Deus ele quer fazer parte da sua vida. Amém? Vamos colocar de pé em nome do Senhor Jesus.